Romanos capítulo 8, a partir do versículo 26. Diz assim: Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade também glorificou. E também um outro texto que eu quero ler para os irmãos está em 1 Tessalonicenses capítulo 2, o versículo número 13. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Diz assim: Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, e que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim, como em verdade é, a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. E ainda um outro texto, um outro versículo, no livro de Hebreus agora, capítulo 4, verso 2. Hebreus, capítulo 4, verso 2. Diz assim: Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Irmãos, então nós vamos estar trabalhando dentro do texto de Romanos, no capítulo 8, principalmente o versículo 28, que diz que nós sabemos que as coisas, todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas muitas vezes nós usamos esse texto de uma maneira equivocada. Diante de certas situações difíceis da vida, muitas vezes nós, com o intuito de talvez amenizar a dor do outro, nós usamos, tudo vai cooperar, tudo vai dar certo, porque está escrito isso na Bíblia. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Por isso, nós colocamos o título desta mensagem assim: Ainda podemos acreditar em Romanos 8, 28? Ainda podemos acreditar? Por isso nós lemos o texto de Tessalonicenses e também de Hebreus, que fala que não basta ter a palavra em si, se esta palavra não é misturada com fé. Ou seja, não adianta você ter todos os ingredientes de um bolo se faltar o fermento. Por melhor que sejam esses ingredientes, esse bolo não vai realmente sair de uma maneira adequada. Eu, como um gordinho, vou comer. Mas não vai ficar um bolo adequado. E muitas vezes nós lemos a palavra, mas falta nós misturarmos a fé. E nós entendemos o que a palavra realmente de Deus quer dizer para nós. Nesse texto de Romanos 8, 28, numa outra tradução, na Bíblia Viva, diz assim: E sabemos que tudo quanto acontece está operando para o nosso próprio bem, se amarmos a Deus e estivermos nos ajustando ao plano dele. Perceba que aqui, nessa interpretação, porque essa Bíblia Viva é uma interpretação já do texto de Romanos 8, 28, das nossas Bíblias tradicionais, ele amplia essa ideia de que as coisas vão cooperar para o nosso próprio bem, desde que venhamos a amar a Deus e estivermos nos ajustando aos seus planos, aos planos do Senhor. Então, muitas vezes as coisas não estão dando certo, queridos, é porque nós não estamos nos adequando à vontade e o querer do Senhor. Numa outra tradução, a Bíblia King James diz assim: Estamos certos de que Deus age em todas as coisas, com o fim
de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme seu plano. Então, amados, todas as coisas cooperam para o bem. Agora, será que realmente nós temos compreendido esse texto de uma maneira correta, de uma maneira adequada? Porque muitas vezes nós, ao lermos a palavra, nós idealizamos algo e nessa idealização nós perdemos o real sentido do texto para as nossas vidas e para a vida da igreja e para a vida cristã. O texto ele inclui coisas que muitas vezes eu vejo pessoas usando esse texto, mas aí elas incluem coisas que elas acham que deveriam ficar de fora. Ou seja, o texto fala que todas as coisas cooperam. Nessas todas as coisas estão coisas boas e coisas ruins. Até tem um livro que diz por que coisas ruins acontecem a pessoas boas. Ou seja, como se nós fôssemos imunes realmente às dores, às tristezas desta vida. Não, nós não podemos colocar o que achamos em relação ao texto, mas nós temos que ficar com aquilo que o texto realmente está dizendo. A palavra do Senhor, queridos, ela não é um conjunto de teorias, elas nos desafiam a vivermos numa nova dimensão de vida. Ou seja, o que a palavra de Deus traz para nós é o desafio de nós vivermos em conformidade com aquilo que Deus tem para nós. Quando nós lemos lá no livro de Gênesis, que aquele primeiro casal comeu daquela árvore, a Bíblia diz que é a árvore da ciência do bem e do mal. Ou seja, esse fruto tinha coisas boas e coisas ruins, ou seja, no mesmo fruto. É a árvore da ciência do bem e do mal. Agora, muitas vezes, nós continuamos a comer desta mesma árvore, porque nós ficamos o que é bom, o que é errado, o que é certo, o que é ruim. Mas o que Deus quer, e esse é o plano original do Senhor, é que nós viéssemos a comer da árvore da vida. Porque ao comermos da árvore da vida, nós estaremos sendo adequados para Deus. Então Deus não está preocupado com o bem e o mal, porque quando nós lemos em Provérbios, diz, há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim é trágico. Então, quando nós estamos comendo a árvore da ciência do bem e do mal, nós ficamos fazendo as escolhas. E esquecemos de nos adequar ao plano, ao propósito de Deus. Agora, tem aquele livro, né, Uma Vida com Propósito. Mas essa vida é a vida da igreja com propósito. Ou seja, o propósito de Deus não é algo individualizado. Não é um propósito particular. Ou seja, a minha vida, a tua vida, a nossa vida tem que ser para o louvor e para a glória de Deus. Agora, muitas vezes nós não encontramos o propósito porque nossos propósitos são egoístas. Os nossos propósitos não visam realmente a glória do Senhor. E a palavra diz, a minha glória não dou a outrem. Ou seja, as coisas não estão cooperando porque nós não estamos entendendo o propósito de Deus para a nossa vida. Quando nós sabemos, e aqui esse texto diz, sabemos que todas as coisas vão cooperar, como eu disse, não é uma teoria. Aqui, no grego, é uma linguagem matemática, ou seja, isso é um fato, é uma realidade. Mas é uma realidade se nós misturarmos fé, se nós colocarmos a fé no devido lugar. E aí, então, nós vamos passar a entender as coisas do Senhor, porque nós vamos ter uma mente transformada. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí, a partir do momento que nós começamos a ter uma renovação da nossa mente, queridos, nós passamos a entender realmente a palavra do Senhor. E há uma ou melhor, a palavra do Senhor é um paradoxo. É uma coisa que muitas vezes fala assim, mas como que é possível que isso seja assim? Mas quando temos a mente renovada, nós passamos a entender. Por exemplo, no livro de Mateus, capítulo 16, verso 25. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Ou seja, é um paradoxo, ou seja, você perde para ganhar. E se você quer ganhar, você perde. Um outro texto, Lucas, capítulo 9, verso 23. Se alguém quer vir após mim,
quer, se você quer, não, é um convite. Não é obrigado seguir Jesus, mas se você quer vir após o Senhor, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me, diz o Senhor. Ou seja, irmãos, como que isso é possível? Então, nós não conseguimos nem entender que as coisas cooperam, como nós vamos entender realmente que precisamos de uma mente renovada para compreender a palavra do Senhor? 2 Coríntios capítulo 12, verso 10, quando Paulo diz, porque quando sou fraco, então é que sou forte. É loucura. A pregação é uma loucura. E realmente com a mente carnal, com a mente humana, nós não conseguimos compreender a profundidade das coisas de Deus. Em 2 Coríntios ainda, agora capítulo 6, verso 10, esse é um texto que eu vejo assim, parece tão contraditório, mas pela renovação da mente nós conseguimos compreender quando Paulo diz, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Ou seja, eu não tenho nada, mas eu possuo tudo. Por quê? Porque nós temos o Senhor. Nós somos vasos de barro, mas temos um tesouro dentro de nós. Embora, queridos, Romanos 8, 28 seja um dos textos mais citados em momentos difíceis, né, como nós já dissemos, muitos secretamente duvidam disso. Como que isso vai cooperar? Muitas vezes nós estamos como a mulher de Jó. Jó, amaldiçoa a Deus e morra. Nós não tem outro fim. E Jó, ele reconhece, olha, Deus permite coisas boas, Deus permite coisas ruins, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, de alguma forma, Jó não sabia, mas aquilo ia realmente cooperar para o seu bem. Agora nós precisamos entender, queridos, quais são, que coisas é essas aqui que vão cooperar para o nosso bem? Que bem é esse? Que bom é esse? A palavra aqui para o bem, a palavra bem no grego é agathos. Agathos quer dizer útil, salutar, agradável, alegre, feliz. Ou seja, todas as coisas que acontecerem vão ser úteis, vão ser agradável, vão ser alegre, vão ser felizes. Mas espera um pouco, se vier uma tragédia, é algo feliz? Não, não é, é dor, é tristeza. Mas de alguma maneira Deus vai transformar aquilo. Eu não sei como. Por isso eu gosto de usar uma expressão emprestada de um autor que diz bênção disfarçada. Quando alguma coisa acontece e nós não conseguimos ter clareza daquilo, de como aquilo vai realmente reverter para o nosso benefício. Esse autor diz isso é uma bênção disfarçada. Eu não entendo nada, eu não compreendo nada, mas eu sei que Deus, se as coisas começarem com Deus, tem futuro. E se a minha vida começou, a minha nova vida começou com Deus, com certeza todas as coisas vão ter futuro, segundo o seu propósito. E qual que é o propósito de Deus, queridos, para nós? Além de vermos, nós vamos ver mais para frente no texto, mas o propósito de Deus nós podemos dizer, pegando alguns textos, João Batista fala, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Amados, todas as coisas vão cooperar para que o Senhor cresça em nós. E para que Ele apareça, para que Ele se revele. E para que o mundo possa conhecer através de nós a glória, o poder e a graça de Deus nesses dias trevosos que vivemos. Todas as coisas cooperam, queridos, para que nós, como Paulo, possamos chegar no ponto de dizer, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Podemos também, como Paulo, dizer assim, olha, como trouxemos a imagem do que é terreno, agora trazemos a imagem do que é celestial. Ou seja, esse é o propósito de Deus, queridos. As coisas vão cooperar para que nós possamos ter um caráter igual ao do Senhor, para que possamos ter integridade igual ao do Senhor. E aí então, amados, o que nós temos que entender, talvez não vamos entender todo esse texto. Há um outro autor que diz assim que tem textos da Bíblia, é como uma reta de uma estrada. É fácil de entender. Vinde a mim, todos vós estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso ele chama de uma reta. Agora, queridos, ele fala assim, existem muitas curvas que nós não conseguimos entender.
Mas aí então ele faz uma comparação. Se você vai a alguns lugares aí que tem a serra, você vai ver que ela é cheia de curvas. Mas essas curvas, elas possibilitam você subir com segurança, como também descer com segurança. Se não fossem as curvas, nós não conseguiríamos subir nessas serras. Nós não conseguiríamos chegar ao alto daquelas montanhas. Mas como elas vão fazendo curvas, elas possibilitam, né, de platôzinho em platôzinho a chegarmos ao topo. Então, amados, Deus está trabalhando por nós. É isso que nós devemos entender, compreender. Talvez eu não consiga entender como as coisas vão cooperar, mas eu tenho que entender, se Deus está trabalhando do começo, no meio e no fim, Deus sabe o que está fazendo. Jesus, ele fala ali no Evangelho de João, capítulo 5, verso 17, meu Pai trabalha até agora. Ou seja, Deus está trabalhando, queridos. E é interessante que tem aquela palavra que diz, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Sabe, amados, quando eu vejo esse texto, aos seus amados ele dá enquanto dorme, eu fico pensando, os pais, né, que têm os filhos pequenos, ele espera o filho pequeno dormir para ele poder fazer alguma atividade. A mãe espera a criança dormir, fala, agora ela está dormindo, eu vou limpar a casa, ela está dormindo, então eu vou costurar isso, eu vou fazer aquilo. Ou seja, enquanto a criança dorme, a mãe vai fazer alguma coisa. E sabe, queridos, eu fico pensando assim, Deus fica talvez olhando e fala assim, e agora, o que está acontecendo aí, Gabriel, com eles? Aí o anjo fala, eles foram dormir. Falou, então tá bom, agora eles não vão me atrapalhar. Eu vou começar a trabalhar por eles. Quando nós estamos dormindo, nós não atrapalhamos, queridos. Há uma oração de um irmão, há muitos anos atrás, que ele orou assim, Senhor, me ajuda a não te atrapalhar. Se você não atrapalhar Deus, deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus fazer, deixa Deus realizar, porque Ele tem sempre o melhor para nós. Amados, no livro de Lamentações, capítulo 3, verso 22, bem conhecido, diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Ou seja, amados, aqui não diz, olha, a misericórdia do Senhor vai se renovar nos dias bons. Não diz que se renova todos os dias, a cada dia. Ou seja, eu nem preciso pedir, Senhor, tenha misericórdia, porque Deus tem misericórdia. Eu preciso pedir, Senhor, manifesta misericórdia nesse dia. Eu preciso perceber a tua misericórdia que é real e já foi liberada. Mas muitas vezes, queridos, nós não entendemos porque deixamos que uma situação difícil venha a nos fechar os olhos, a fechar nossos ouvidos. E nós não percebemos que diariamente você acordou, abriu os olhos, misericórdia renovada. Durante todo o dia, do manhã até o teu deitar, Deus está contigo. E todas as coisas estão ali acontecendo, e a sua vida não te pertence mais, pertence ao Senhor. Mas nós muitas vezes não entendemos o bem, todas as coisas cooperam para o bem, porque nós muitas vezes temos uma ideia do que seja bom. Ter saúde, ter dinheiro, ter isso, ter coisas. Nós vivemos num mundo coisificado, queridos, onde nós queremos ter muitas coisas. Mas temos que aprender que o melhor de Deus já veio, que é Jesus. Nós temos o melhor. A certeza que esse texto de Romanos, queridos, nos traz, aqui de Romanos 8, 28, que Deus está presente antes que alguma coisa aconteça em nossas vidas. E que Deus vai estar presente nos dias ou nos momentos que vão acontecer as coisas em nossas vidas. E Deus vai permanecer conosco depois que tudo passar. Quando nós lemos a história de Jó, você vai folhear, de repente em meia hora você vai então perceber que ele sai da tragédia para a restauração. Mas, queridos, isso levou quase um ano na vida de Jó. Não foi assim de um dia para o outro. E quando nós estamos vivendo momentos de dores, queridos, parece que as horas não passam. Parece que os dias são mais demorados. Parece realmente que as coisas estão emperradas. Agora imagine Jó, durante quase um ano, com aquela enfermidade, perdeu
todo o seu recurso financeiro, enfim, e ainda veio mais uns amigos que o ajudaram tremendamente até o momento que eles permaneceram calados. Depois que eles começaram a falar, estragaram tudo. Então, amados, todas as coisas cooperam, e a certeza que nós temos é que Deus cuida de nós em todos os momentos. Então não use Romanos 8:28 como uma resposta rápida. Não, irmão, vai estar tudo certo, tudo coopera. Coopera sim, se você está amando o Senhor. Coopera sim, se você estiver no propósito do Senhor. A Bíblia, amados, nunca nos diz para nós negarmos as dores da vida. Se você, ou se nós forçarmos em dizer que uma tragédia não é uma tragédia, que uma dor não é uma dor, eu creio que nós estamos já no caminho para perder a fé. Porque a fé não é uma anestesia para as dores. A fé é aquilo que nos liga a Deus. A fé é aquilo que nos mostra que Deus está ao nosso lado, não importa o que acontecer. Então a Bíblia sempre nos desafia, queridos, a não negarmos a dor, mas a percebermos a presença real do Senhor conosco diariamente. Diariamente. Se estivéssemos aqui no templo, e se fosse o pastor Eduardo diria, repita comigo, diariamente. Né? Diariamente. Porque eu tenho que ter isso na minha mente, queridos, e no meu coração, que diariamente Ele está comigo. Ah, pastor, tem dia que eu não sinto. Ande pela fé. Por isso que o justo será aquele que anda pela fé. Que anda pela fé, vive pela fé, se move pela fé. Sabe, queridos, o salmista, quando passou por um momento difícil, ali no Salmo 139, ele tinha a certeza, primeiro, do versículo do Salmo 139, sondas e me conheces. Ou seja, Deus nos conhece profundamente. Uma outra coisa que o salmista tinha certeza, no versículo 2, sabes o meu assentar e levantar, e conhece o meu pensamento. Ou seja, Deus conhece tudo de uma maneira profunda. E no versículo 5 do Salmo, ele diz, me coroastes, me cercastes, por detrás, por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Queridos, eu imagino assim, Deus colocou a mão aqui atrás, colocou a mão na frente e a mão em cima. Você vai falar, como isso é possível? É mistério da Trindade excelsa. Ou seja, nós estamos protegidos por todos os lados, protegidos por Deus. Sabe, amados, Paulo não está dizendo nesse texto de Romanos que tudo que acontece é bom. O mal e a tragédia não são bons. Nem tudo vai dar certo se tivermos fé suficiente. Não entenderemos todos os motivos, o porquê das coisas acontecerem. Nós não entenderemos. Mas nós precisamos crer que, independentemente do que aconteça, Deus trabalha ativamente ao nosso favor. Como diz um pastor, não queira explicar o inexplicável. Sabe, queridos, há um exemplo simplesinho. Há uma história de uma senhora. Você pode perceber que todas as minhas ilustrações têm alguma coisa de comer. Há uma ilustração de uma senhora que ela foi fazer um bolo. E diz que então ela colocou todos os ingredientes em cima da mesa. Ela tinha batido as claras em neve. Tinha lá um chocolate amargo. Tinha outros ingredientes ali. E aí então o filho veio correndo. E a primeira coisa que ele viu é aquela claras em neve, branquinha ali. Ele pegou, passou o dedinho ali, pôs na boca. E aí ele saiu, né, dando uma gusparada ali. Falou assim, credo, mãe. Você vai pôr isso no bolo, vai estragar o bolo. Sabe, queridos, a mãe, com muita paciência, disse para ele assim, filho, espera a mamãe juntar todos os ingredientes, misturar bem todos os ingredientes. Você vai gostar do resultado. Sabe, amados, muitas vezes nós não entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que realmente são chamados segundo o seu propósito, porque muitas vezes nós vemos só a clara em neve. Eu não tenho uma percepção do todo, e Deus tem essa percepção do todo. Então deixa Deus realmente misturar os elementos, e aí sim nós vamos gostar do resultado.
Sabe, amados, um pastor, dentro desse texto, ele diz assim, não devemos julgar o fim pelo começo. Ou seja, muitas vezes acontece uma situação difícil, eu começo, então não vai dar certo. Ele falou, não, espera um pouco, deixa acontecer. Deixa Deus trabalhar. Todas as coisas cooperam, haverá uma sinergia, um trabalhar de Deus, uma ação, um esforço. Todas as partes vão estar conectadas e uma ajudando a outra, então haverá um crescimento, haverá uma bênção. Eu não sei como isso acontece, mas Deus vai fazer as misturas dele. Ou seja, há uma sinergia divina, queridos, mesmo nos momentos mais sombrios. Uma sinergia que produz algo bom, que de outra forma jamais nós poderíamos alcançar, que de uma outra forma jamais poderia acontecer. Por isso nós precisamos definir o que é bom. Como eu disse, para nós muitas vezes é saúde, felicidade, relacionamentos sólidos, dinheiro, alimento, enfim, um conjunto, né, de melhores circunstâncias. Mas, queridos, o propósito de Deus é que nos conformemos tendo a mesma forma de Cristo. É isso que diz o texto aqui, queridos. Versículo 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, as coisas de Deus vão cooperar, queridos, para que nós possamos ter a imagem, sermos a imagem e semelhança de Cristo, termos a forma de Cristo, termos a mente de Cristo. Temos realmente a mesma disposição que houve em Cristo Jesus. E como nós vamos ter isso, queridos? Ou seja, nós vamos aprender a ter a mente de Cristo. Veja, Romanos capítulo 5, verso 9 diz, embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ou seja, amados, se Deus quiser usar talvez algumas situações adversas para que eu venha a aprender, amém. Para que o caráter dele seja forjado em mim, amém. Porque é necessário que ele cresça e eu diminua. Então, se essas coisas cooperam, vão cooperar para que o caráter do Senhor, a luz do Senhor, seja refletida através de nós, amém. O objetivo, queridos, do cooperar é para nos santificar, sermos semelhantes a Jesus. Todas as coisas cooperam, ou seja, com o objetivo do propósito de Deus, de nos santificar. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 16, diz, porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Ou seja, quando eu me conformo, tomo a forma de Cristo, então a santidade passa a ser uma coisa natural na nossa vida. Porque nós não vamos fazer nada que desagrade o Senhor, porque nós o amamos. Romanos 8, 28, é uma verdade para os que vivem de forma cristã. Não é uma palavra mágica que eu vou usar para dizer que não existe mais problemas nem dificuldades. Mas se eu vivo de uma maneira cristã, realmente essa palavra eu vou entender com a mente renovada que todas as coisas vão cooperar para que eu possa crescer, para que eu possa realmente ser um reflexo de Cristo, porque eu amo a Deus. Diz um poema, queridos, eu achei interessante este poema, escrito em 1800, mais ou menos. O autor diz assim, eu andei 1 milha com a alegria. Ela falou o tempo inteiro, mas ela não me deixou nem um pouco mais sábio. Vou repetir, eu andei 1 milha com a alegria, ela falou o tempo inteiro, mas ela não me deixou nem um pouco mais sábio, apesar de tudo que ela disse. Andei 1 milha com a tristeza, e ela não disse uma palavra, mas as coisas que aprendi, quando a tristeza andou comigo, as coisas que eu aprendi. Sabe, amados, nesse poema, escrito por um cristão no século XIX, nada acontece em nossas vidas fora da esfera
do controle de Deus. Nada acontece em nossas vidas fora da esfera do controle de Deus. Em Lucas capítulo 12, verso 7, queridos, diz assim: até os cabelos da cabeça estão todos contados. Todos contados. Com alguns Deus não tem muito problema para contar cabelo. Alguns Deus tem um trabalho a mais para contar, mas Deus sabe. Ou seja, quando eu li esse texto, me faz lembrar, queridos, quando o Senhor fala, você tem muito mais valor do que um passarinho. Valeis muito mais do que os pardais. Nós sabemos que as coisas vão cooperar. Nós temos a certeza que as coisas vão cooperar. Porque nós sabemos em quem temos crido e sabemos que Ele é poderoso. Ou seja, isso não é uma conjectura, queridos, não é uma dedução, não é um pressentimento, não é uma casualidade, é algo inquestionável. Antes, o salmista, no Salmo 119, versículo 67, nesse salmo, o salmista passou por um momento de aflição, um momento de dor, mas ele diz assim, depois desse momento: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Ou seja, aquele momento de aflição o levou realmente a guardar a palavra do Senhor. Davi, no Salmo 23, diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Ou seja, amados, Davi está dizendo assim que todas as coisas vão cooperar para o bem dele. E ele diz assim, se Deus usar o cajado, ou se Deus usar a vara, ele diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, não importava se fosse a vara ou se fosse o cajado. Alguns pastores dizem, né, que Deus muitas vezes pega a vara para bater, para corrigir. Outras vezes ele pega o cajado para puxar a ovelha pelo pescoço. Ou seja, não importa, queridos, o meio ou o método que Deus usar. Se produzir o consolo, eu prefiro o consolo de Deus do que os agrados humanos. Eu prefiro o consolo de Deus do que as bajulações humanas. Porque, amados, o consolo de Deus permanece. As palavras vãs logo se dissipam. Queridos, isso aqui não é algo assim axiomático, evidente. Não é uma coisa automática. Ela tem uma condicionante. Amar a Deus. Todas as coisas cooperam se nós amarmos a Deus. Então a pergunta é, isso vai cooperar ou não vai cooperar para o nosso bem? A pergunta é, estamos amando a Deus? Porque se eu estiver amando a Deus, eu não vou me preocupar com as demais coisas. A palavra no livro de Marcos, capítulo 12, verso 30, diz assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Ou seja, amar ao Senhor. Amar ao Senhor. Sabe, queridos, no finalzinho ali do Evangelho de João, no capítulo 21, Jesus, ele está para ser elevado aos céus. E aí então ele está com os discípulos, estão ali comendo. E no capítulo 21, verso 15, Jesus pergunta para Pedro, Pedro, você me ama? E a palavra usada por Jesus é ágapes-me. Pedro, você ágapes-me. Você me ama? E sabe, queridos, Pedro responde, na nossa tradução, você vai olhar que vai estar assim, sim, Senhor, eu te amo. Mas no grego tem uma diferença. A resposta de Pedro foi, Senhor, filote. Ou seja, Jesus, você é meu amigo? Pedro está dizendo isso. Eu sou teu amigo, Jesus. Queridos, imagine a esposa perguntar para o marido, marido, você me ama? Ele falou, eu sou seu amigo. Que impacto vai ter isso?
O namorado pergunta para namorar, você me ama? Somos amigos. Jesus está perguntando, você me ama, Pedro? E Pedro fala, Senhor, eu sou teu amigo. Agapes-me, Pedro, filho tem Jesus. E Jesus pergunta de novo, Pedro, agapes-me? E Pedro fala assim, filho tem. Eu sou teu amigo, Jesus. E pela terceira vez, querido, Jesus pergunta para Pedro, só que na terceira vez Jesus fala para Pedro, Pedro, você é meu amigo, Pedro? E Pedro fala, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, eu já não sei mais nada. Eu já não sei mais nada. Ou seja, amados, muitas vezes nós pensamos que amamos ao Senhor e nós queremos ter só uma relação de amizade. Muitas vezes nós pensamos que amamos ao Senhor, mas as nossas atitudes demonstram que muitas vezes nós nem conhecemos o Senhor. Há uma canção antiga que diz assim, Senhor, me ajude a estar mais perto de Ti todos os dias. Me ajude a estar mais perto de Ti todos os dias. Para que eu não venha a cair ou me perder. Jesus, que ao passar pelos desafios e provações da vida, eu possa tirar proveito de tudo. Amados, todas as coisas cooperam para o nosso bem, desde que nós venhamos a amar o Senhor, seguir o seu propósito. E o propósito de Deus é santificação, o propósito de Deus é sermos iguais a Cristo, é chegarmos à estatura de varão perfeito, como diz o apóstolo Paulo. Para isso, amados, nós precisamos de perseverança. Perseverança. Sabe, amados, nesses dias eu fiquei pensando, tem uma palavra que é muito utilizada hoje, que é a tal da resiliência. A palavra resiliência, ela tem um sentido assim, bem simplesinho, mas é retomar a forma original. Ou seja, algo, você passa por um calor, um elemento passa por um calor, e depois que há o esfriamento, ele volta ao seu estado original. Ou seja, pode ser também se adaptar às mudanças. Resiliência, se adaptar às mudanças. Amados, eu sei que essa é uma palavra relativamente nova, mas eu prefiro a palavra perseverança. Porque, se você ler Romanos 5, eu quero ler com você aqui o texto, Romanos, capítulo 5, por que eu prefiro a palavra perseverança. Capítulo 5, verso 4. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ou seja, queridos, a perseverança, ela não vai me fazer retomar o estado original da coisa, ou me adaptar às mudanças. A perseverança vai produzir, vai realizar, vai trazer para mim uma nova experiência, e essa experiência vai produzir uma viva esperança, e essa esperança não vai ter nenhum tipo de confusão, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que Ele nos outorgou, nos entregou. Por isso, amados, lembre-se, todas as coisas vão cooperar na sua vida, desde que você amar a Deus acima de todas as coisas, se conformar ao propósito dele na vida da igreja, como um corpo, e aí então todas as coisas, você vai poder realmente caminhar, talvez como Daniel que já estava, já com uma certa idade, aí ele é lançado na cova dos leões. Aí eu fico pensando, talvez Daniel podia ter dito assim, Senhor, o senhor está de brincadeira comigo, hein? Estou numa terra estranha, faz tempo que eu estou aqui, faz tempo que eu saí lá da casa da minha mãe, fui sequestrado. Agora que eu já pensei que ia me aposentar, agora o Senhor me joga na cova dos leões. Ele orou a Deus.
Os amigos de Daniel, lançados na fornalha, eles não foram triunfalistas, eles não disseram, ó, nós vamos sair daqui tranquilo. Ele falou, rei, é o seguinte, se você quiser, pode matar. Se Deus quiser, Ele vai nos livrar da sua mão. Se Ele não quiser também, tranquilo. Mas nós não vamos adorar outros deuses. Mas esta é a convicção de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que nós possamos ter esta certeza. Amém? Feche os teus olhos, nós vamos orar. Depois o pastor Eduardo vai estar nos conduzindo o final do nosso culto. Feche os teus olhos. Senhor, muito obrigado pela certeza de que todas as coisas cooperam realmente para o nosso bem. Porque nós fomos chamados com um propósito. E nós temos aprendido a amar o Senhor. E se nosso amor, Senhor, não tem sido algo forte, nos ensina realmente, Senhor, a termos realmente um amor inabalável pelo Senhor, independente das circunstâncias. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos agradecidos. Amém. Amém.